Bom, vamos lá então. É, há algumas semanas atrás, o Senhor trouxe sobre mim uma revelação. Nem sempre revelação ela vem diretamente de algo direto. Alguém pregou, eu vi uma palavra, essa palavra entrou no meu coração e depois que essa palavra entrou no meu coração, ela germinou e dessa germinação deram frutos. E o Senhor foi abrindo essa palavra para mim, foi germinando, foi trabalhando em questão da igreja. Então, eu vou tentar, junto com os irmãos, a gente trabalhar essa revelação, aquilo que o Senhor falou para nós. Por isso, vou dizer que é uma trilogia de vídeos. São 3 vídeos falando sobre aquilo que o Senhor falou no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês. Se você não considera igreja o ajuntamento, estar no templo, talvez esse vídeo vá fazer essa revelação, ela vai fazer meia diferença para você, vai falar para você até um certo ponto. Mas se você considera a igreja o todo, tanto nós como templo, como juntos no templo, congregando, sermos a eclésia, a igreja, então esses vídeos vão fazer todo sentido para você. A revelação vai ser completa. Então, eu quero conversar com você sobre igreja, sobre o que o Senhor ele espera para a igreja. Tanto nós que somos igreja de Cristo, somos templo dele, tanto nós que fazemos parte do corpo místico de Cristo que está espalhado sobre toda a face da terra, aquele que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ele, a igreja que ele fundou. E nesse retorno de atividades da igreja, o Senhor Deus ele falou algumas coisas ao meu coração e eu queria falar com você sobre isso. Queria que a gente conversasse, debatesse, discutisse um pouco sobre igreja. Que igreja? A igreja que Cristo se agrada. A igreja como corpo místico de Cristo, mas a igreja também como local onde o Cristo se faz Senhor, onde ele age, onde ele ministra, onde há comunhão, onde há revelação, onde há conversão, onde há transformação de vida. A igreja como também quartel-general, lugar de cura, casa de oração também. Eu queria ler um texto que está aqui sobre a ressurreição de Lázaro. Mas nós vamos ler só o início para a gente poder entender o contexto do que o Senhor quer nos revelar. O Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1. Evangelho de João 11, 1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aqui no versículo 5 diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e Lázaro. É interessante porque Marta, Maria e Lázaro, eles eram uma categoria de pessoas que a gente não costuma entender que Jesus tinha na sua vida. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Jesus ele tinha muitos discípulos, né? A Bíblia diz que quando ele enviou seus discípulos, eram mais de 120. Entre aqueles 120 tinham os 70. Entre os 70 tinham os 12. Entre os 12 tinham 3, que era João, Pedro e Tiago. Entre aqueles 3 que eram os mais chegados a Jesus, fora daquele círculo de discípulos, tinham outras 3 pessoas, que era Marta, Maria e Lázaro. Sim, Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus.
A Bíblia fala aqui no versículo 5 do Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando vão enviar a notícia da morte de Lázaro para Jesus, a notícia que chega para Jesus é assim, ó: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava Lázaro. Lázaro, Marta e Maria viviam em Betânia, uma aldeia que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. A casa de Marta, Maria e Lázaro era uma casa que Jesus frequentava, ele e seus discípulos. Existe uma passagem, né? Tem ela em Mateus 26, mas também tem ela mais completa em Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 3. A Bíblia diz que Jesus ele frequentava, né, Betânia, aquela aldeia. E naquela aldeia tinha a casa de pessoas que ele gostava de estar. Antes de Marcos, eu quero falar contigo, eu não vou ler na ordem cronológica a aparição de cada personagem não, tá? Mas Uhum. Lucas, né? Capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz: E aconteceu que indo eles de caminho, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Essa aldeia era Betânia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Perceba que até então Lázaro não é citado, mas depois aqui, no Evangelho de João, capítulo 11, ele é citado. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Então, talvez isso aqui pode ter sido uma das primeiras vezes que Jesus frequentou Betânia, entrou na casa de Marta, mas a Bíblia cita que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Dali se desenvolveu um relacionamento, uma amizade. E talvez Jesus tenha voltado várias vezes naquela cidade. A casa de Marta, Maria e Lázaro era uma casa que acolhia Jesus. Era um lugar onde Jesus gostava de estar. E tem algumas características disso. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesses vídeos. A igreja precisa ser o lugar onde Jesus gosta de estar. Porque uma casa onde Jesus não gosta de entrar, ela é uma casa que não tem vida. Uma igreja onde Jesus não está lá em Apocalipse, né? Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 30, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e serei com você e você comigo. Existem muitos lugares que se chamam igreja, onde Jesus está do lado de fora. Bom, se ele está batendo a porta, é porque ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. Então, existem muitos lugares onde Jesus não está. Tem muita aparência, aparece muita coisa, faz muita coisa, mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. Então, a gente vai falar sobre igreja, lugar onde Jesus gosta de estar. Qual é a casa de oração? Qual é a casa onde Jesus gosta de estar? Qual é o lugar em que Jesus sente prazer e ali as coisas acontecem? Bom, vamos tomar como exemplo a casa de Marta, Maria e Lázaro, porque a casa por si só, ela não significa nada. O que faz a casa ser um lugar onde Jesus gosta de estar são as pessoas que habitam essa casa, as características que essas pessoas têm e como elas se comportam para que Jesus sempre goste de voltar ali e de estar ali. Então nós vemos esses três personagens, Marta, Maria e Lázaro. No caso de Marta, eu quero compartilhar já esse capítulo, esse versículo, Lucas capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia.
E quando ele entrou, ele viu Marta, que corria para um lado e para o outro, fazia muitas coisas, arrumava os móveis, limpava a casa, fazia a comida, eh, trazia coisas para agradá-los, arrumava as cortinas. Maria deixava todo o ambiente perfeito, acolhedor. Maria deixava todo o ambiente no momento certo para que Jesus e seus discípulos entrassem e se sentissem bem. Tanto que Jesus ele adentra a casa dela. E a Bíblia diz que enquanto Marta estava trabalhando, com certeza quando Jesus entrou, a primeira coisa que se fazia naquela época, naquela cultura, era lavar os pés da visita, pedir que eles se sentassem, servir alguma coisa para beber, porque o calor era grande, se andava muito. Com certeza depois serviu-se alguma coisa para comer. Tudo isso era papel de Marta. Marta estava agilizando toda a parte logística, fazendo com que tudo estivesse no seu lugar para que desse o mais certo possível para quando Jesus entrasse ali. Mas Marta, ela olha para Maria e ela lança uma crítica sobre a sua irmã. Mais tarde a gente vai falar sobre Maria. Mas o interessante sobre Marta é que durante muito tempo nós injustiçamos Marta. Né? Porque Jesus fala: Marta, Marta, está tão afadigada com as coisas dessa vida. E a gente pensou assim: nossa, Jesus recriminou então Marta, então não pode ir trabalhar, não pode ficar fazendo muita coisa, a gente tem que se preocupar só em estar sentado aos pés de Jesus e adorar. E na verdade não é isso que Jesus fala, né? Jesus ele diz que ela está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ou seja, Marta estava deixando que o serviço ali, que a obra ali, vamos dizer, obra de Deus, estivesse a afadigando, deixando muito cansada, estava deixando ansiosa, e ansiedade não vem da parte de Deus. Jesus diz: não fiquem ansiosos. E ele diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu boa parte. Maria escolheu a boa parte. A boa parte de Maria, lá na frente a gente vai falar sobre adoração. Mas quando ele fala a boa parte, significa que se tem uma parte boa, tem outras partes também. E algumas traduções, algumas pessoas dizem a melhor parte. Não, Jesus ele disse a boa parte. Porque se você falar a melhor parte, parece que todas as outras são ruins. Ele falou a boa parte, a qual não lhe será tirada. E ele fala assim: estás afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que era necessário? Não era que ela escolhesse a mesma parte de Maria, mas que ela entendesse qual era a sua parte de verdade, porque ela estava fadigada com muitas coisas, mas Jesus ele queria que ela entendesse qual era a parte dela no reino. E nós precisamos entender qual é a nossa parte no reino. Maria representava a adoração, a gente vai falar isso mais à frente, e Marta representava serviço, trabalho, obra. Porque se existe a boa parte da adoração, existe uma outra boa parte também que é o serviço, que é a obra. É a casa arrumada, em ordem, funcionando. Porque quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, se tivesse tudo sujo, tudo desgrenhado, não tivesse nada para beber, nada para comer, Jesus não tivesse sido bem tratado, não tivesse água para lavar seus pés, não tivesse um lugar para eles se sentarem, estivesse tudo de pernas para o ar, Jesus, certa vez, na mesma época que nós vamos ver lá na frente, quando Maria unge ele reclama que ele esteve na casa de Simão leproso e em nenhum momento lhe deram água para lavar seus pés. Então, com certeza, se Jesus entrasse na casa de Marta, Maria e Lázaro, tivesse tudo bagunçado, disfuncional, fora do lugar, se todo mundo largasse tudo para sentar aos pés de Jesus e ninguém fizesse nada, também estaria errado. Também seria um problema. E é essa a grande questão. Durante muitos anos a gente ignorou o serviço, achando que a adoração é tudo. Mas se todo mundo parar só para adorar, a coisa não anda. Porque tem aqueles que têm que colocar a mão na massa. Tem que ter as Martas. Tem que ter aqueles que vão trabalhar para preparar o ambiente. Tem que ter aqueles que vão desenvolver o serviço para dar tudo certo, para que quando Jesus entre em cena, tudo dê certo. O cenário tem que estar formado, tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo arrumado, funcional, cada coisa em seu lugar. As Martas precisam existir. E na igreja, o serviço, ele é algo
preponderante, ele é algo extremamente relevante. E muitas vezes nós ignoramos o serviço, nós ignoramos o varrer um chão, nós ignoramos um pintar uma parede, nós ignoramos trocar uma cortina, nós ignoramos um arrumar uma cadeira, nós ignoramos tanta coisa, consertar um aparelho, nós ignoramos as partes práticas, e esquecemos que são necessárias para que quando Jesus entra em cena, tudo esteja funcionando. Tem gente que chega na igreja, olha o culto, tudo acontecendo, Deus abençoando e acha que aquilo ali caiu do céu, foi de qualquer jeito. Não, tiveram pessoas ali por trás, arrumando, esquentando a cabeça, se cansando, trabalhando, para que no momento da estrela principal, Jesus, tudo acontecesse da forma que tinha que acontecer. E serviço não é só isso, serviço é servir o meu irmão, serviço é servir a comunidade onde a igreja está inserida, serviço, ele vai muito além. Então Marta, ela representa o serviço. A Marta, ela parece que, né, Marta era uma maníaca por ordem, né? Marta, ela também se assentava aos pés de Jesus, mas o forte de Marta era o serviço. O problema não era que Marta estivesse trabalhando, o problema é que ela estava exacerbada, ela estava levando o serviço muito a sério. E o grande problema é esse. Nós estamos vivendo num mundo em que a moda é a polarização. Ou você é muito uma coisa, ou você é muito outra. Não há um equilíbrio. Ou trabalha muito e não adora, ou adora muito e não trabalha. Não existe um equilíbrio entre serviço e adoração. Então o problema de Marta era aquele. O serviço não pode anular a adoração. E vice-versa. Mas a igreja precisa aprender a servir. Precisamos ser Martas, precisamos saber o que está acontecendo, de que se está precisando. Servir é prestar serviço, é fazer alguma coisa por alguém ou por algo. Então é necessário o serviço. A igreja onde Cristo gosta de estar é uma igreja que trabalha, é uma igreja que serve um ao outro, serve aqueles que precisam, serve o templo para o momento da adoração funcionar, porque sem a parte do serviço, a adoração ela está fadada ao fracasso. A igreja que Jesus gosta de estar é uma igreja que serve, uma igreja onde tem serviço, onde um tem cuidado do outro. O irmão serve ao outro ensinando numa escola dominical, o irmão serve ministrando louvores no altar, o irmão serve recebendo os irmãos na porta, acolhendo na cadeira, o irmão serve limpando a igreja, deixando-a perfeita para o momento da adoração, o irmão serve sabendo qual é a dificuldade do outro, né, sabendo que o irmão está sem trabalhar, sem dinheiro, então junta os irmãos para levar uma bolsa de compra para aquele irmão, é um serviço. Tem tantos modos de se servir na obra de Deus, e é esse serviço que agrada a Jesus. Jesus se agradava no serviço de Marta, sim. Ela só estava servindo muitas vezes da forma errada, mas uma igreja onde Jesus gosta de estar é uma igreja onde tem serviço. Então, primeiro personagem, Marta, significa serviço. Então, primeiro ponto, uma igreja onde Jesus gosta de estar é uma igreja onde tem serviço. Guarde isso aí. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre adoração, Maria e sobre Lázaro, relacionamento. Esses 3 pontos que vão fazer toda a diferença, essa revelação que o Senhor tem nos dado, nós vamos trabalhar esses 3 pontos, tanto na nossa vida pessoal, como também na nossa vida congregacional. E o Senhor com certeza vai fazer grandes coisas na nossa vida.